Seja bem-vindo a mais um podcast, O Dono da Caneta, o lugar onde os nossos convidados são tomadores de decisão, pessoas que seguram a caneta diariamente e as suas decisões impactam a vida de outras pessoas. Eu sou Rafael Trevisan, empresário há mais de 2 décadas e estou aqui produzindo esse conteúdo para o seu aprendizado, a divulgação e o crescimento de todos. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo, para aquele líder, para aquele empresário que você conhece, para que ele possa aprender um pouco também junto com a gente aqui neste canal. Eu gostaria também de fazer um agradecimento ao Hub Digital, o estúdio onde você pode gravar seu podcast, gravar seu conteúdo, seu Reels, fazer transmissões ao vivo, gravação de videoaulas e tudo mais de conteúdo digital que você precisar para o seu projeto, para a sua empresa, tá bom? Entre em contato com o Alê, aqui ele vai colocar aqui abaixo do vídeo as instruções, os meios de contato dele. E hoje estamos aqui com Márcio Pedro Ribeiro. Gostaria de te agradecer, Márcio, pela presença em nosso podcast. Por favor, se apresente para a audiência. Ô Rafael, muito bom estar aqui contigo. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência, né? Bom, eu sou o Márcio, eu sou casado, minha esposa chama-se Márcia, eu tenho 2 filhos, um de 29 anos que mora em Portugal, empresário lá em Portugal, o outro tem 15 anos e mora comigo e estamos desenvolvendo ele para o caminho do empresário também, né? Sou nascido no interior de São Paulo, vim para São Paulo com 2 anos de idade, em 1976, por aí você já calcula a minha idade, e há 13 anos atrás, para 14 anos, eu vim para São José dos Campos e aqui desenvolvi algumas empresas também, alguns trabalhos aí que eu vou contar para vocês no decorrer do podcast aqui. Atuo no ramo hoje da construção civil, atuo com química para construção civil, né? Toda espécie de química e especificamente também na área de impermeabilizantes, tá bom? Então é isso aí, uma breve apresentação e a gente vai discorrer o tema aqui, né, Rafael? É isso mesmo, excelente, Márcio, vamos lá. E aí, Márcio, conta pra gente quantas canetas você já segurou ao longo desse tempo aí? Quantos negócios você teve? Ou vai lembrando, mencionando de um em um, tinha isso, tinha aquilo, legal, vamos lá. Bom, primeiramente, pra gente falar de negócios, eu sempre tive a intenção, né, a vontade de ter o meu próprio negócio, né? E tem uma particularidade aqui que eu preciso contar para a turma. Gente, eu não me orgulho disso não, mas eu posso dizer para vocês, posso dizer aqui, Rafael, o seguinte, agora vai se tornar público, né? Mas com 20 anos de idade, eu tinha passado por 26 empresas. Caramba. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né? Tá. Então aí vamos justificar um pouquinho esse tempo aí, né? Okay. Com 8 anos de idade, meu pai falou assim: você tem que trabalhar, vamos tirar esse moleque da rua, né? Não pode ficar na rua. E aí nas férias eu arrumei um trabalhozinho lá num boteco, lá onde eu ajudava naquele barzinho no bairro, enfim. E com 14 anos de idade eu comecei a minha trajetória realmente de trabalhos, né? Uhum. E o que acontecia? Eu era um cara que eu sempre buscava brigar pela empresa, as coisas certas, a coisa ética, só que eu não tinha maturidade para dominar isso. O que eu queria era o certo, era o correto, mas eu não tinha maturidade. E aí, você já era um intraempreendedor na época, então? Cara, eu não sei o que eu era, mas eu não fazia certo. Tá certo. Mas eu queria fazer a coisa certa, mas eu atropelava as coisas, tinha que ser do meu jeito. Aquela imaturidade realmente, né, que eu tinha. Uhum. E com isso eu era demitido, perdi o emprego. Muitas vezes eu pedia conta porque não era aquilo, eu queria outra coisa. Mas no fundo, depois eu descobri que realmente eu tinha que estar em outra situação para que eu conseguisse realmente deslanchar e mostrar quem eu era e fazer o que eu queria, né? Eu não costumo dizer que a gente tem que fazer o que gosta, porque se você não gosta, você não vai fazer. Então o mínimo que você vai fazer é gostar um pouco. Entretanto, durante a trajetória de trabalho, realmente eu cometi alguns erros. Hoje eu entendo. Hoje, cada situação daquela, eu sei exatamente onde eu errei, por que eu errei, né? E que eu não faria diferente. Se eu voltasse à época, eu faria, porque eu teria a mesma mentalidade. Uhum. Mas eu sei exatamente onde eu errei. Mas isto é importante por quê? Porque me mostrou exatamente aonde eu tinha que ir para que eu conseguisse
estar na posição que eu estou, o sucesso, com muita luta, com muito tudo. Perfeito. Entendeu? Então você carregou 26 experiências diferentes para entrar na vida de empresário Exato. e começar a tomar decisão. Como funcionário. Perfeito, é uma experiência importante, né, para todo empresário. Muito. Se você nunca trabalhou para ninguém, você tem que fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, né? Eu digo que eu não sou aquele empresário que recebeu de berço, né? A empresa do pai, não, toma aqui, agora você vai seguir. Não, eu comecei como funcionário, passei por várias funções, né? Sofri todas as dores do funcionário, então hoje eu sei como que um funcionário pensa quando ele tem uma necessidade. Eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar com um funcionário, como eu vou falar, porque eu me coloco no lugar dele. Então isso é uma experiência ímpar, importante. Aí você acaba sendo sempre o fundador, sempre é a primeira geração dos negócios que você tem. Sim, sim. Perfeito. Então é isso. Então, retomando a tua pergunta aqui, quantas empresas, né? Quantas canetas eu segurei, né? Posso falar, vamos lá, começando na trajetória então do empreendedorismo, tem uma história até aí, olha, essa é bacana demais, cara. Eu trabalhava lá na área da saúde, né? Era representante, era propagandista, né? Então eu fazia visita para os médicos, entregava amostra, aquela coisa toda, estudava um absurdo, né? Os medicamentos. Eu tinha uma situação que eu tinha que viajar, né? A cada 15, eu ficava uma semana viajando, uma semana na região, uma semana viajando, uma na região. E um belo dia, eu estava saindo para trabalhar não, meu filho tinha colocado ele na perua para ir para a escola, né? Aí a hora que eu coloquei, ele sabia que eu ia viajar, porque eu sempre comentava, papai vai viajar e eu vou voltar só na outra semana, né? Aí, Rafael, isso me cortou o coração, porque ele entrou na perua, ele foi direto pro último banco do carro. Tá. E aí a hora que a perua saiu assim, eu olhei pra ele, ele tava assim, ó, no banco de trás assim, ó, e chorando, virado pra trás assim, e eu vi ele chorando, cara. Nossa. Aquilo ali me cortou o coração, eu falei assim, não tá legal, tô longe da minha família, eu sempre gostei de estar perto da minha família, de casa, né? E aí naquela situação eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão, isso aqui não tá bacana. Esse foi o ponto de inflexão. Foi o ponto que chamou minha atenção, eu falei, não tá legal, né? Eu tenho que mudar. E aí eu falei, qual é que é a maneira de eu conseguir ficar mais perto da minha família? Poxa, então arrumando um trabalho, não tinha um emprego, não tinha. Falei, eu tenho que montar um negócio aqui. Aí comecei a estudar a região onde eu morava, né? Tá. E o meu cunhado, ele tinha um açougue, né? E um cara sensacional, um cara fora de sério, no quesito ético e trabalhador, Carlos o nome dele, né? Ele tinha um açougue. E aí eu falando, o que eu posso montar aqui e tal. E eu fiz um estudo na região pensando, o que eu posso montar que não tem aqui, né? E não tinha o quê? Peixaria. Tá. Né? Aí, cara, eu falei assim, poxa, vou montar uma peixaria. Contei quantas pessoas passavam no fim de semana naquele lugar. Fiz um estudo de casos, né? Tá, um plano de negócio? Plano de negócios, E aí fiz um estudo da região. A região, no sábado e domingo, passava muita gente no açougue dele, né? Falei, eu preciso montar um açougue aqui é o lugar. Peixaria, desculpa. Peixaria. Do lado dele, né? E aí conversei com ele, ele falou, vai ser legal. Tem um espaço aqui, se você quiser reformar aquele espaço ali de cima, que era emendado com o açougue, né? Você pode fazer. E na época eu tinha um Fusca anos 78. Tá. Cara, foi difícil de juntar. Hoje 78 é muito antigo, mas na época não era tanto, né? E hoje um Fusca 78 vale muito mais do que o que eu vendi na época, né? Olha verdade, só, verdade. É pra ter ganhado mais dinheiro com o Fusca, né? Enfim, e nessa época eu tava casado já, né, com o meu filho, o Cássio, como eu te falei. E aí eu falei assim, bom, o único jeito que eu tenho para montar uma peixaria é vender no Fusca, né? E aí falei que eu ia vender o Fusca, falei pro meu cunhado, é a única coisa que eu tenho que fazer, vender o Fusca. Porque eu tinha que fazer o quê? Abrir a parede lá, colocar a porta de comércio, comprar um balcão, comprar uma geladeira e começar... Infraestrutura básica. Exato. E meter marcha. Exato. Só que eu nunca fiz a coisa assim, meia boca, vamos fazer isso aqui, vamos começar. Não, eu sempre fui para fazer a coisa legal, tinha que ser diferente realmente, né? Sempre fui assim nos meus negócios. E, cara, falei que ia vender meu Fusca. Aí o meu cunhado, Carlos, falou pro cara que fornecia carne para ele. Hoje já falecido, o Clodoaldo. E o Clodoaldo chegou para mim e falou assim, você tá vendendo Fusca? Falei, tô. Quanto você quer no Fusca? Eu falei, Clodoaldo, eu tô vendendo Fusca porque eu quero construir uma peixaria aqui. Meu Fusca hoje vale de tabela R$ 2.300, né? R$ 2.300. Não sei quanto que você pode pagar no meu Fusca aí.
2.300 o valor da época, né? 2.300 o valor da época, é. Tá. Aí, que hoje também não seria muito diferente não, né? De 2.300 reais na época de hoje. Aí o poder de compra logicamente diminuiu hoje, né? Com esse valor. Mas ele falou assim, se eu pagar 4 pra você, tá bom? 4 mil. Eu falei, nossa, 4 mil? Você vai me ajudar demais. Ele falou, então eu pago 4 mil pra você. Só que é o seguinte, você pode levar o carro pra mim ali em São Paulo na época, né? Eu morava em Osasco, na Lapa. Eu falei, posso. Falei, tá bom. Aí ele saiu com o caminhão dele cheio de carne, eu fui com o fusquinha atrás. Chegamos no outro açougue, aí ele chegou pro o dono do açougue lá e falou assim, ó, trouxe o Fusca pra você, o Fusca tá ali. Não, Fusca da hora, Fusca bacana, o Fusca tinha uma roda cruz de malta, um Fusca legal, sei. né, cara? Aí, tá bom, fechou o negócio ali com o cara, na verdade já tinha fechado, né? Aí o cara pagou pra ele, em dinheiro, R$4.500. Eu falei assim, poxa, podia ter vendido por 4.500, né? Vendi por 4. Ele intermediou o negócio, Intermediou. Aí ele, o que ele fez, cara? Ele pegou os R$4.500, tirou 500, entregou o restante pra mim. Aí eu voltei de caminhão com ele, me trouxe de volta, né? Aí eu lembro, nunca me esqueço dessa frase, cara. Aí eu falei assim, nossa, Clodoaldo, caramba, né? Você pagou 4 mil no meu Fusca ali e vendeu por 4.500. Aí ele falou assim pra mim, as águas correm para o mar. Aí eu falei, olha, as águas correm para o mar mesmo, as águas não correm para outro lugar. Verdade, cara, esse é um aprendizado, né? Ele já era um cara abastado, né? Um cara bem de vida e tudo mais. E dá essa impressão, é aquela coisa, né, cara? Quando você tem dinheiro, você tá no mundo dos negócios, negócio gira negócio. E negócio tem que trazer mais rentabilidade. Então ele ganhou dinheiro com o meu Fusca. E me ajudou demais, que aí foi onde eu quebrei as paredes, trabalhei 6 meses na construção da minha peixaria, reformei o açougue, construí uma câmera fria. Eu trabalhei literalmente, cortei, eu sentei tijolo, fiz massa, né? E eu fiz aquilo, cara. Entendi. Então, esse foi meu primeiro negócio. Tá, mas então o Clodoaldo então era um cara que tava no jogo, trabalhando, e aí ele foi e aproveitou para intermediar um negócio, e aí ele ensinou uma lição importante. Sim. As águas correm para o mar. As águas correm para o mar. Se você entendeu isso, que as águas correm para o mar, é preciso você saber que se você estiver no jogo, as coisas acontecem. Nada acontece na teoria, nada acontece fora do jogo. Você tem que estar no jogo para as coisas acontecerem. Exatamente, do lado certo, hein? Tem que jogar o jogo certo. É verdade. Se você jogar o jogo errado... não pode jogar o jogo sujo, né? Mas não, jogo sujo não. Mas no jogo limpo tem oportunidade para todo mundo. Sim, com certeza. E você traz muito aprendizado e a tua base, ela fica muito sólida, né? Porque você pode andar de cabeça erguida, realmente, o que eu tenho, o que eu consegui, o que eu fiz até hoje, nunca prejudiquei ninguém, pisei na cabeça de ninguém para conseguir tal coisa. Então, perfeito. Eu acho que isso é a base moral que nós temos que ter para que realmente você tenha um sucesso solidificado ali e de mente tranquila, né, Rafael? Sim. Não adianta nada. Então a gente pode dizer, então, Márcio, que aquele negócio de o cara tem que fazer tramóia, fazer coisa errada para prosperar, isso daí é mito. Não deve fazer. Não deve fazer. Não deve. A minha cosmovisão não permite Perfeito. Negócio desse. Porque são princípios, são valores inegociáveis, né? Se você me falar, vamos fazer tal coisa assim que a gente vai obter tal lucro ali, se isso aqui tiver algo errado, não, cara, eu não quero. Não dá, porque amanhã eu não vou conseguir ficar tranquilo em paz com isso. Então isso são princípios, são valores que os meus pais me passaram, que realmente eu não posso negociar. Eu não quero. Perfeito. Entendeu? Excelente. E aí você teve a peixaria, e a peixaria ficou quantos anos com o negócio lá? E teve algum negócio paralelo? Como que foi? Então vamos lá, montei minha peixaria em 2001, né? Se eu não me engano, salvo engano, 21 de agosto de 2001. Tá. Né? Comecei lá, inaugurei a peixaria. Um boom de inauguração, carro de som naquela época na rua avisando, né? E eu tive uma oportunidade muito grande de um cara que já fazia compras dentro do Ceasa, que a gente compra o peixe no Ceasa, né? Tá. E trabalha, compra de madrugada e vende de dia. O nome dele é o Zito, um cara que eu tenho uma gratidão imensa. Zito, se você assistir, muito obrigado, viu? Pela oportunidade que você me deu, pela ajuda que você me deu. É imensurável a minha gratidão, realmente, por ele. E comecei a comprar peixe, vender peixe, enfim. E em pouco tempo surgiu a oportunidade de eu comprar uma outra peixaria, que era num bairro lateral. Comprei a peixaria lá,
no Mercadão, assumi a peixaria lá também. Então já começou, quer dizer, no prazo aí de 1 ano e meio eu estava com já estava expandindo. Dois comércios. Passou-se mais um tempo, surgiu a oportunidade da gente comprar um açougue no bairro, uns 500 metros de distância, um açougue. Compramos um açougue. Então eu estava com 2 peixarias e um açougue, né, tocando. A minha ex-mulher tocava o açougue e tocava a peixaria junto à tarde comigo. E na outra peixaria a gente ficava circulando, né, nos 3 comércios. E aí foi. Seguiu, fiquei com a peixaria até o ano de 2007, sob a minha gestão. E aí foi onde eu voltei para a área da área médica, né? Tá. Eu voltei para a área cirúrgica, onde eu desenvolvi conhecimentos de procedimentos cirúrgicos, né? Entrei como vendedor. Essa é uma outra caneta muito importante também que eu segurei aí na época, viu? Sim. Pesadinha essa era pesadinha, né? Essa eu não tinha as dores de correr atrás de dinheiro para pagar conta. Tá. Por quê? Quando você tem um comércio que é seu, no caso das peixarias e do açougue, você tem que correr atrás do dinheiro para você pagar a conta. Você já começa o mês devendo. E põe devendo nisso, meu. Né? Então, você é empresário, só coisa boa. Que nada. Você tem as dores ali, as dores do parto que você sofre. Você tem algum nível de liberdade, igual você falou, que a motivação foi o seu filho ali indo pra van, na escola e tal. Você tem algum nível de liberdade, algum nível de flexibilidade de horário. Mas ser empresário não é brincadeira, não. Não é para qualquer um. O cara tem que ter responsabilidade, compromisso ali, porque ele já todo mês ele começa devendo, né? Sim, foco, dedicação. E assim, depois nós podemos até falar mais sobre começar o mês devendo, com a mentalidade que você deve adquirir para que você passe bem com isso, né? Tá. Porque senão isso é um entrave. E hoje mesmo eu estava conversando com um técnico meu, e falando para ele a respeito disso, né? Tá. Mas nós vamos chegar nesse momento aí, tá bom? Beleza. Não esquece, é importante. E aí eu deixei a peixaria, né? No caso, durante a trajetória, acabei que vendia uma das peixarias, né? Ficou só a peixaria açougue, depois o outro açougue também foi vendido, ficou só a peixaria. E eu acabei saindo, deixando isso e fui para a área cirúrgica. Então, existe uma profissão, que é a profissão de instrumentador cirúrgico, né? E vendedor de implantes ortopédicos, placa, parafuso, pino, haste intramedular, fixador externo, né? E eu entrei nesse segmento. E comecei a trabalhar nesse segmento, adquiria meu sustento ali, eu era vendedor também, né? Foi onde eu conheci minha atual esposa, a Márcia, e a gente trabalhava junto, né? E existe uma coisa, nesse segmento, eu trabalhava numa empresa, ela trabalhava em outra, ninguém podia saber que a gente era marido e mulher, porque se soubessem... Conflito de interesse. Exato. Desculpa. Exato, conflito de interesse. Porque você tem muito jogo de informações, né, sigilosa ali e tal. E isso não nos atrapalhava. Por quê? A gente entrava junto nas cotações. Se ela ganhasse ou se eu ganhasse, estava dentro de casa, mas para as empresas não, né? E onde foi num determinado momento lá, uma empresa passou por uma dificuldade, enfim, acabou demitindo eu e ela no mesmo dia. Fomos demitidos junto. Então, o ruim de trabalhar em segmento assim é que se um é demitido, o outro também é. Vocês perdem o emprego junto. Qualquer crise afeta o mercado todo. Afeta os dois. E aí, saí de lá, recebi uma indenização, ela também recebeu uma indenização. Muito bem, o que vamos fazer? Procurar emprego, outra empresa? Não, agora a gente tem dinheiro. Legal. Lembro até hoje, recebemos de indenização lá, eu tinha... Posso falar o número? Pode. Olha que número grande, hein? 76 mil reais. Tá. A gente tinha lá de dinheiro, de indenização. Falei, não, é muita grana. Vamos montar um comércio? Vamos. E aí, cara, o que aconteceu? Eu confesso, no dia que eu fui demitido dessa empresa junto com ela numa sexta-feira, uma quarta-feira, eu chorei quarta, eu chorei quinta, o dia inteiro, cara. Eu lembrando, só eu chorava, porque aquilo não me... eu ficava assim, como é que eu... Por que eu fui mandado embora, cara? Eu tinha tantos planos aqui. Sabe aquela coisa que você fica... Não é chorar o leite derramado, porque não fui eu que chutei o balde, né? Mas tiraram o teu chão ali, né? Exato, os planos cara. que você tinha, você viu desmoronando naquele momento, né? E a pessoa, quando perde o emprego, ela não enxerga outra coisa a não ser a desgraça
que ela passou, né? Ela não consegue enxergar os planos lá para frente, né? Aos quais eu atribuo que Deus tem planos para todo mundo e Deus sabe o que eu vou passar, já está tudo planejado, essa é a minha crença, né? E só que na época colocar isso em prática é muito difícil, e muito mais difícil quando você está no meio da situação, né? É porque o emprego ele também gera um certo grau de dependência. É uma troca saudável ali, comercial, mas ele gera um grau de dependência. Então você põe a empresa que você trabalha nos seus planos. Sim. É um grau de liberdade mais restrito do que você ser empresário, porque daí você faz o plano da própria empresa, né? Uhum. Sim, claro. Então, aí eu chorei, cara, quarta. Eu saí da demissão, saí chorando já. Quarta, chorei quinta, chorei sexta. Aí eu tava olhando na internet pra comprar, cara, e essa foi isso foi um problema depois, né, pra mim. Mas também um grande aprendizado, cara. Tudo você tem que ressignificar e tirar lição, né, do Isso que é você importante. passou. É. Se você não tira lição, você vai fazer a prova de novo e vai reprovar de novo. Aprende pra você fazer e passar da próxima vez, senão você reprova de novo, porque a prova vai vir novamente. Isso é um modus operandi do empresário, né, Claro. Márcio? Todo dia você tem que tirar lição do que você tá vivendo ali, on time, o que eu aprendi com isso, o que eu aprendi hoje, o que eu vou aplicar semana que vem, Sim, é isso, né? Exatamente. Hoje, só um spoiler aqui, hoje eu trabalho 2 anos para frente. Eu não estou em 2025, eu estou em 2027. Eu estou projetado já, né? Com ações já tomadas, decisões, ações já feitas para 2027, cara. Excelente. É assim que é. Ações tomadas e ações compradas. Pô, esse é um outro problema. Tá certo. Vamos lá. Então, aí, depois de ter chorado bastante, eu comecei a procurar na internet. Eu tava precisando colocar um lustre lá num apartamento, né? E aí eu achei uns lustres de luxo, lustre de cristal. Nossa, coisa mais linda. Entrei em contato com uma pessoa que tava vendendo e tal. Eu contei um pouco da minha história, sempre gostei de conversar, né? Aí o cara me falou assim, poxa, tô vendo que você é um cara bastante comercial, você não tem intenção de vender esses produtos aí, não, né? Eu falei, cara, eu tô procurando a oportunidade para abrir um negócio. Você me vem oferecer? Juntou a fome com a vontade de comer. Os astros se uniram naquela hora, né? Falei, é isso mesmo que eu quero. Vamos pra cima, né? Aí combinei com ele, montei, cara, um showroom na Vila Madalena, um local onde quem é de São Paulo conhece, Vila Madalena, né? Um local boêmio lá, mas com bastante loja de antiguidade, loja de decoração também, né? Essas coisas bacanas. E montei lá um showroom. Pagar um aluguelzão na época, pagar 3 pau de aluguel, né? E montei a loja lá, comprei o showroom. Quanto? 70 mil reais o showroom. Caramba, foi praticamente tudo ali. Showroom as peças, Aí montei, o que eu fiz, né? Eu precisava de mesa, precisava de balcão, precisava de armário. Eu fui fazer parceria com as empresas que faziam isso para que elas pudessem estar junto, patrocinar, porque a mesa, o armário que você, cliente, por exemplo, viesse, você ia ver, eu também ia vender o trabalho deles ali para eles, né? Muito bem, consegui essa parceria, mas comprei todas as peças do showroom por 70 mil reais. Muito bem, e eu tinha um contrato com esse cara. Esse cara morava na Espanha. Eu tive um contrato com ele para ser o distribuidor ali. E fizemos um contrato. Detalhe, o contrato dizia que toda vez que eu tivesse um cliente que entrasse pelo site, tinha que ser passado para mim a venda, para que eu oferecesse lucro, né? Ok. Revendesse e oferecesse lucro. Perfeito. Então, eu fiz o contrato, tal, beleza, assinamos o contrato. Muito bem. Aconteceu aquilo que tinha que acontecer, né? Caiu compra pelo site e não passou para mim, vendeu por fora. Tá. Só que o que acontece? As pessoas, aí a questão ética, né? A qual me ensinou muito. As pessoas acham que nunca vai ser pego a situação, né? Só que acontece, o cliente que comprou o produto importado está esperando. Só que a hora que ele vai procurar para cobrar, ele achava o meu telefone no site. Aí ligar para mim, comprei uma ducha aí assim, tal. E não entregou ainda, vai entregar quando? Quando já comprou? Comprei faz 2 meses já. 2 meses? Mas me passa aqui um e-mail que o senhor tratou, como é que foi? Aí vinha toda a conversa negociada direto com o colega lá, Entendi. né? Meu fornecedor, tudo por fora, né? Aí peguei liguei pra ele, falei, aconteceu assim. Já era motivo pra quebrar o contrato, porque o contrato dizia. E eu era responsável por São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu tinha planos de abrir uma loja em cada lugar. Tá. Então era um projeto muito bacana, né? Muito grande. Só que miou uma vez isso aí. Daqui a pouco eu recebi, uma semana seguinte, uma outra ligação de um outro cliente, cobrando de novo. Recebi a terceira, falei, cara,
peraí, desse jeito não dá. Aí sabe o que é o problema? Mas você não tá vendendo, alguém tem que vender, eu tenho que fazer. Não, peraí. Ah, não. Aí não dá, né? Aí, enfim, não teve o que fazer, tive que executar o contrato, né? Executei o contrato e, para minha surpresa, né? Maravilhosa, o juiz designou que eu não tinha direito à causa e ele também não, porque o nosso contrato era um contrato nulo. Porque eu fiz um contrato de distribuição com cláusulas de representação. Entende? Então eu era distribuidor, eu oferia lucro. Eu era o cara que comprava e vendia, oferia lucro. Eu não era o cara que representava a empresa dele e oferia comissão. Entende? Tá. Então o meu contrato era de lucro, para receber lucro, mas com cláusulas de um contrato de representação comercial. Contrato nulo. Nossa, cara. Não adiantou nada. Quem ganhou dinheiro foi meu advogado. Só. O advogado ganhou. Eu só perdi. E nessa, né, Rafael? Os juízes brasileiros são muito especializados em dar causa-ganha para funcionário, né? Agora, quando é entre duas empresas, já cara, dificulta um pouco, né, essa cara? Essa seara aí não quero nem entrar, não. É, né? Beleza, tá então, certo. Aí aconteceu isso, enfim, só que quando acontece isso, veja bem, eu não tava vendendo, não vendia, não tinha grana, né? Aí tive que fechar a empresa. Tive que tirar todas as coisas lá. Meu advogado mesmo levou um monte de coisa para casa dele que ele estava construindo. Os móveis que tinha, eu tinha que devolver o imóvel no ponto como estava. Pra você ter uma ideia, eu era membro de uma igreja batista lá de Osasco, e eles pagaram para mim o frete para trazer as coisas de volta, guardaram lá na igreja ainda, enfim. Entendi, né? deram aquela força. O pastor Rock, um amigão, me ajudou nisso daí. Né? E eu sou muito grato a eles, tiraram de lá. Só que nessa, cara, a minha situação em casa já estava daquele jeito. Aí a conta só fica negativa. Minha mãe me ajudou. Enfim, cara. Aí, Rafael, sabe o que aconteceu? Eu cheguei no momento que eu vi o fundo do poço. Tá. Né? Então o dono da caneta, quando ele vê o fundo do poço, cara, o que ele faz com a caneta? Pra que a caneta serve quando você chega no fundo do poço? E uma outra frase importantíssima também. Essa dá pra gravar e não perder, hein? Ó, vai lá. Essa vem do meu irmão. Meu irmão chama-se Alessandro. Meu irmão me viu nessa situação, ele falou assim, cara, você sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você tá no buraco? E você quer sair do buraco? Aí eu falei, não. Ele falou, para de cavar. Para de cavar que você sai do buraco. E é verdade, cara, para de cavar. É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Cara. Para de cavar. Aí aquilo, para de cavar. Tem que parar de cavar. Então, para de cavar o quê? Para com esse negócio, mira para outro lugar, né? Só que nessa situação, minha situação financeira estava tão crítica e eu realmente cheguei a zero. E naquele dia, com a minha crença, eu sou um cristão, eu fui para a varanda lá de um apartamento, eu sentei, eu chorei, cara. Mas chorei com vontade mesmo e falei, Senhor, eu acabei. Agora eu não tenho mais o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei, cuida de mim agora, me ajuda nesse sentido, me dá uma oportunidade, olha para mim, porque eu realmente não tenho mais o que fazer. Eu gastei tudo que eu tinha que gastar, eu já estava mais de 40 mil negativo na minha conta naquela época, isso foi meados de 2010, e minha mãe já me ajudando, devendo para minha mãe, devendo para um monte de gente. Falei, e agora, o que eu faço? Então, eu recorri a Deus naquele momento, né? Passou-se 3 dias, os 2 colegas meus... Ô Márcio, tá com uma situação aqui de uma empresa, uma distribuição de produto cirúrgico e tal, e você é o cara que a gente precisa. Você tem que estar junto com a gente nessa. Já tinha experiência no mercado, de alguma experiência ali? Sim. Aí o que eu fiz? Bom, eu tô com uma baita de uma dívida negativa, não vamos esquecer disso. Minha conta tá lá negativa, perdi todo o dinheiro que eu tinha, né? Enfim, a minha esposa desempregada também, aquela coisa toda, né? Aí, cara, a escola que meu filho estudava... deixou meu filho ficar lá 3 meses sem cobrar mensalidade. Então, assim, coisas que você vê a mão de Deus te ajudando nesse sentido, né? Ok. E esses 2 colegas me chamaram, né? Um é o Regis. E o Regis me chamou, me falou isso daí. E eu aceitei a oportunidade de trabalhar nessa empresa. Só que antes de fazer isso, eu fui no banco e... estanquei a minha conta. Eu tava com 48 mil negativo na minha conta. Tá. Eu refinanciei meu carro no banco. Esses 48 mil entraram na minha conta. Eu peguei uma parte também como um empréstimo de reforma. Caiu na minha conta, cobriu o negativo. Porque o negativo desgraça qualquer um. Então, se você tem dívida, empresário, você tem que ir estancar essa dívida. Estancar essa dívida não é parar de pagar. Estancar essa dívida é renegociar isso aí e colocar de uma maneira que caiba dentro do teu bolso para que você possa... honrar os seus compromissos e seguir a sua vida. Porque o empresário que não tem dívida
né? Dívida saudável, né? Você tem que fazer dívida saudável. Agora, quando chega no ponto que eu cheguei, você tem que bancar uma situação para realmente você sair daquela situação. Você tem que ser inteligente ao ponto de conseguir renegociar para colocar um juros razoável. Claro. E não você ficar pagando os juros qualquer juros que quiser, né? Você tem que escolher a melhor opção, a melhor taxa, renegociar. É esse que é o caso, né? Claro, exatamente. E aí fiz parcelinha fixa, 4 anos para pagar, lindo, beleza, era isso que eu precisava. Então, se eu ganhava depois na empresa lá, se eu ia ganhar R$1.200, minha parcelinha era de 300. Tá bom, tá suave, vou pagar. 4 anos vão passar. E passaram, né? Aí fui trabalhar nessa empresa, entrei como vendedor. E essa empresa chama-se Boni Surgical. Tá. Uma empresa de São Paulo, do Edirley, amigo meu também. Sou muito grato a ele, aprendi muito com o Edirley. Edirley, forte abraço pra você, meu amigo. E entrei como vendedor, né? Entrei como vendedor ali e assim, eu era um cara que eu sempre fui focado. Eu vou a fundo nisso daqui. Eu tô entrando dentro de cabeça. E eu lembro muito bem, eu tava um dia e o segmento era o segmento de prótese, placa, pino, essas coisas para cirurgia, né? E eu estou lá com um instrumental, estudando um instrumental, ele entrou na sala, me viu estudando, não me viu trabalhando, vendendo, né? E eu lembro até hoje, ele falou assim para mim... Falou, você tá estudando aí? Tô vendo como é que funciona isso aqui, computador aberto, tô vendo técnica cirúrgica, tal, aprendendo, montando, que é um monte de Lego, né, os instrumentais. Aí ele olhou e falou assim, é isso aí, bicho. Ele fala, bicho, isso aí, bicho. Ô, bicho. Estuda mesmo, que você vai precisar disso aí. Beleza, obrigado, Dirley. E estudando. Fui pro mercado, comecei a vender. Passaram-se um mês, ele fez uma ampliação, eu apresentei a Márcia, que já era conhecida no mercado também, entrou no segmento, começou a trabalhar também, e ali a gente foi. 3 meses depois, ele me deu a oportunidade de cuidar da área de licitação da empresa. E aí eu comecei a vender para órgão público, fazendo licitação ali online, né? Pregão eletrônico. Me aprofundei na lei de pregão eletrônico e vamos pro pregão eletrônico. E aí eu tinha todo o conhecimento técnico do procedimento cirúrgico e todo o conhecimento de lei do pregão eletrônico naquela época, então eu estava preparado para aquilo, né? Perfeito. Percebe-se, você tem que se preparar para as coisas que vão aí. E ele me falou, estuda, bicho, você vai precisar disso daí. E eu ganhei isso daí, é uma máxima, estuda. Então você tem que estudar. Fica um tempo ali, passaram-se 3 meses, ele me chamou para conversar e eu dei uma prova para ele de que eu era um cara leal, eu era um cara ético. Eu lembro, não vou mencionar aqui, lógico, né? Mas um caso, falei, Edirley, deixa isso aqui comigo, não faça isso por causa disso, assim, deixa comigo e se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar disso. Falei, deixa comigo que isso aqui eu cuido para você, eu vou fazer venda aqui e a coisa vai acontecer. E realmente a coisa aconteceu. E aí, nessa situação, o próprio cliente chamou ele e falou, cara, você tem um cara lá trabalhando com você, esse cara é assim. Ele não pode estar nessa função, ele tem que estar nessa. E aí, na mesma hora, ele ligou pro meu gerente, que eu era vendedor. Tá. Falou assim, eu não sei o que é esse cara aí, mas que tá na empresa, que eu vi lá estudando, mas eu preciso dele aqui. Beleza. Aí eu fui trabalhar nessa divisão, né? Que era a divisão de prótese, né? De quadril, prótese de joelho. E eu fui a fundo nisso. Passaram-se 3 meses, ele me chama e fala assim, eu tenho uma empresa no Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos, e eu preciso de alguém para tocar a empresa lá, para cuidar da empresa, como diretor da empresa, e essa foi uma outra caneta. Para segurar a caneta lá no Vale do Paraíba. A caneta no Vale do Paraíba. Tá certo. E aí eu vim pro Vale do Paraíba, transferido, eu, esposa, filho... veio o pacote todo. Pacote todinho. E comecei a fazer o trabalho aqui no Vale do Paraíba, né? Atendi aqui de Jacareí até Lorena. Todos os médicos da região, os médicos me conhecem. E a gente participava de cirurgia e fui. Aí, só que as decisões ali, né, eram minhas do ponto de vista de negociação, toda a logística eu tive que trazer e implantar na empresa. Existia assim uma logística base, mas a gente que vem de São Paulo, você vem numa condição... que assim, parece que São Paulo não aceita o amador, cara. Se você é um amador, verdade. Você vai ser mais do mesmo, né? Agora, você tem que ser diferente lá. E eu trouxe toda aquela bagagem de conhecimento meu e da Márcia para dentro da empresa e estruturamos a Boni aqui no Vale, que é a Boni Vale que a gente falava, né? Com muito protocolo, com assim, detalhes que faziam toda a diferença na nossa logística. A gente tinha um material de ponta, um material super top, né? Uma empresa fornecedora que era a Striker.
e material de excelente qualidade no mundo inteiro, né? Então, se a gente comparasse aí, nós estamos falando de Striker, nós estamos falando de Ferrari, Lamborghini nos carros, ou Maserati, nós estamos falando desse nível aí. Entendi. Né? É esse nível. É nível premium. Nível premium, é. E então eu precisava de um atendimento premium, precisava de uma logística, de um cuidado com o instrumental, tudo tinha que ser perfeito. E nós conseguimos implantar isso aqui. Né? Muito bem. Passado-se um tempo, em 2017, final de 2017, o mercado estava complicado aqui por uma série de coisas que tinham acontecido, né? O Edirley me chamou numa reunião junto com a Márcia e demitiu nós dois de novo. Ok. Aí falou, pô, de novo? De novo, vamos demitir. Mas aí tinha outro plano, né? O plano era que eu assumisse a gerência do trauma em São Paulo, Brasil inteiro, eu assumi Brasil. Tá. E que a Márcia voltasse para São Paulo também, cuidar da divisão de ombro, que ela era muito boa nisso aí, né? E eu disse a ele, não, a Márcia não vai, chega, deixa ela ficar em casa agora, vai cuidar de mim, da minha família, do meu filho. Eu vou para São Paulo e vou continuar morando no Vale, né, de São José. Vou para São Paulo e desenvolvo o trabalho lá. Fiquei em torno de 4 meses na função lá e depois, por cargas d'água, acabei realmente me desligando da empresa, né? Ele me desligou da empresa, alegando os motivos que ele tinha lá. E os motivos que ele tinha lá, eu vou até contar aqui. A alegação que foi para mim, olha que legal, né? E isso é algo vem a público agora, mas que é a realidade, é a verdade, né? Foi o que eu ouvi, né? Então o que eu ouvi foi o seguinte: no tempo que eu trabalhava na Boni aqui, como diretor da Boni aqui, meu filho, que morava em São Paulo, né, o Cássio, ele veio pra cá, ele tinha na época 18 anos, acho que é isso, e eu comprei uma bicicletaria, uma loja de bike, e eu neguei 3 vezes a compra dessa loja de bike. O cara chegava pra mim e falou, meu, você quer ficar melhor? Não, não quero. Depois de novo, e depois de novo. Só que nesse meio tempo também, eu tinha ajudado um colega meu, Marcelo Horta. E o Marcelo, eu cuidei da parte da empresa dele, de 2 empresas dele, como diretor também da empresa dele, estratégia comercial. Ele é um cara muito bom de financeiro, né? Um cara fenomenal, Marcelo Horta. Se vocês procurarem aí, ó, nota 10. Aí eu cuidava das empresas dele da parte comercial, né? Tá. Muito bem. E ele fazia importação de produtos de bike e tudo mais. E aí uma dessas lojas, o dono da loja quis vender a loja para mim e eu não, neguei 3 vezes. Na terceira vez o cara, na quarta vez ele, cara, fica com a minha loja. Eu falei, tá, quanto você quer? Aí meu filho já tinha vindo para cá para trabalhar numa empresa temporária, tinha saído. Falei, quanto você quer na empresa, na loja? Ah, eu quero 10 mil aí, me paga, eu vou comprar produto que eu vou montar outra. Beleza. Comprei e aí eu pagava pro Marcelo a loja dele que eu comprei, reestruturei a loja e botei meu filho lá. Falei, agora você vai aprender a ser empresário. Isso aí. Segura uma caneta aí também. A canetinha? Então, é isso aí. Toma uma canetinha pra você. Boa. E eu tirei uma canetinha e dei uma canetinha pra ele ali. E ele foi desenvolvendo e eu por trás amparando, né? E rapaz, você sabe o que eu fiz? Eu coloquei o nome da minha empresa, da minha loja de bike Strike. Certo. Olha só. E eu vendia o quê? Qual o material que eu vendia? Produtos que eu falei? Striker. Da Striker. E a minha loja chamava-se Bike Strike. Um belo dia eu tô em São Paulo trabalhando, o Edirley me chama na sala e fala assim, preciso conversar com você. E eu fui, nossa, algum plano, algum negócio aí. Ele é um cara muito estrategista, né? Aí ele, junto com o outro Gilmar, ele falou assim pra mim, olha, o que eu tenho pra te falar aqui não é muito legal? Ih, eu não gostei, né, cara? Me mostrou, o que é isso aqui? Me mostrou, cara, uma foto da fachada da minha loja, Bike Strike. Falei, isso aqui é uma loja de bike que eu tenho, tal. Cara, então, olha o que acontece. Um dos diretores da Striker passou lá em frente, viu a sua loja, viu o nome Bike Strike, me ligaram aqui e disseram que eu tenho que te demitir, porque é como se fosse um plágio. Eu falei, não, peraí. Me demiti porque eu tenho uma loja chamada Bike Strike. De bicicletaria. Uma bicicletaria oficina. E eles vendem material cirúrgico. Tudo que é de cirurgia, né? Foco, maca cirúrgica, tudo a Striker vende. Falei, não tem sentido um negócio desse, cara. Né? Não, eu não posso fazer nada. Falei, não, peraí, um telefonema, eu tiro a fachada de lá, eu mudo, o contrato social passa para alguém, né? Muda o nome, a razão social, pronto. Ele falou, não, Márcio, eu não posso porque você é um dos diretores da empresa e a Striker não permite no meu contrato que eu tenha um diretor da empresa com um nome
parecido com o da Strike. Eu falei, mas peraí, gente. Então não pode existir cigarro Look Strike, na verdade? É verdade. Não pode ter um monte de coisa que é Strike. Aham. Né? E, enfim, mas não teve força, era uma decisão No já boliche tomada. lá não pode chamar de Não pode strike chamar de também? strike. Era uma decisão já tomada, pensada. Entendi, E foi era- o que ele Alegou, argumentou. né? É. É isso que eu tenho como verdade até hoje, apesar de ter inúmeros sentimentos, é o que eu tenho à vontade. E naquele dia, eu só falei pra ele assim, falei, Dirley, me dá só uns minutos. E eu chorei ali. Uhum. Eu chorei de mais uma decepção. Saí dali e eu lembro uma frase dele, falou pra mim, falou assim, Márcio, bicho, fica por perto. Tá bom, vou ficar por perto. E fui embora daquele dia, me despedi, né? Eu disse a ele que ele não teria nenhum problema comigo e realmente não teve e não vai ter, né? Porque eu sempre honrei todo o meu trabalho com ele, todos os dias que eu trabalhei ali para a empresa, e ele sempre honrou todos os pagamentos que ele falou que iria honrar comigo. Então tá tudo certo numa relação negócio patrão-empregado. Perfeito, né? O que um pensa, o outro pensa, tá no nível do pensamento, não é verdade? Sim. E aí eu saí dali e durante o caminho eu chorei até metade da Dutra dessa vez. Não chorei 3 dias. Tá bom, já. Porque eu sabia que aquilo estava para acontecer alguma coisa. E quando você, empresário, estiver sofrendo alguma situação, você tem que pensar que, por algum motivo, aquilo está acontecendo, cara. E assim, você tem que buscar a razão disso, tem que buscar o motivo disso, para que você não desanime. Você não pode desanimar, você tem que estar sempre pronto, porque os solavancos vão acontecer mesmo. Você vai apanhar, e vai apanhar com força. Você não vai apanhar devagarzinho, não. Vai apanhar com força. Apanhar do pai, apanhar da mãe é fichinha do que o empresário apanha. Do governo, do mercado, do cliente. É verdade, é de toda a verdade. situação. E nem sempre sua caneta vai estar cheia de tinta, né? Tem isso também, Sua é caneta, verdade. mas sua caneta não pode acabar. E ela não acaba, né? Você vai escrever. Enfim, vamos lá. Muito bem, chorei até metade da Dutra, vindo para São José, né? No meio do caminho já liguei para minha esposa também, já contei o que aconteceu, ela já chorou também do outro lado do telefone. Aham. Só que aí chegando em casa eu falei, não, isso aqui vai... Deus tem um plano pra gente. Nós já passamos por isso no passado e agora não vai ser diferente, né? Não vai ser igual, não vamos sofrer o que a gente sofreu, não. Eu tô aqui, eu vou sustentar essa casa, eu vou sustentar você, e se eu tiver que vender pipoca na praça pra sustentar a nossa família, eu vou vender. Essa peteca não vai cair. Aqui E quem pipoca cuida tem uma sou eu. margem de lucro boa, hein? Dá. Só que eu não sei fazer pipoca. Tá Falei, mas certo. isso aqui eu vou fazer. E pelo amor de Deus também, né? Não tô menosprezando pipoqueiro nenhum. Não, da de profissão. forma nenhuma. Não, gente, Estamos eu sou- elogiando aqui, estamos Exato. falando que pipoca tem margem de lucro grande. Exato. Pergunta pro pessoal da Pipoca Kennedy ali, ó. Você vê se ele tá triste. Não, é uma expressão, porque todo mundo vou vender pipoca, vou vender banana, sei lá, vou vender qualquer coisa. Sim, não tô sim. menosprezando ninguém, não, tá bom? Mas o que eu quis dizer é o seguinte: a peteca não vai cair, não vai faltar nada dentro de casa e eu vou sustentar isso aqui. O homem da casa sou eu e eu sou o responsável por você e eu vou bancar esse negócio. Né? Certo. Muito bem. E aí, mais uma vez, o que eu tinha na minha mão, Rafa? Dinheiro. Dinheiro. É, Dinheiro. capital social pra começar um negócio. Capital social, lógico. Cara, aí, o que eu faço? Preciso multiplicar esse dinheiro agora. Esse dinheiro não pode ficar assim. Aí meu filho, Cássio, fala assim pra mim: pai, 2018, pai, fiquei sabendo de um negócio aí, Bitcoin. Aham. Bitcoin? Bitcoin. Vamos comprar Bitcoin, não sei o quê. Falei, que Bitcoin, moleque? Como é que é isso aí? Não, isso aqui é assim, assim, assim. Eu falei, meu, você tá louco, cara, isso é pirâmide. Para com isso. Aquela mentalidade, né? Sim, sim, não era sabia o que difundido era. na época, né? Exato. Criptomoeda. Eu tinha dinheiro, Rafael, pra comprar 23 Bitcoins em 2018, que foi Caramba. minha indenização. Aham. Não faz a conta hoje, não. Tá bom, tá não bom. Vamos, não. 23 Bitcoins. Não vamos tirar esse band-aid. Não tira esse band-aid não, deixa ele lá. Aí o meu filho foi e comprou um Bitcoin. Acho que Tá. na época ele comprou por 5 mil reais, sei lá, uma coisa Aham. assim. Eu sei que o Bitcoin bateu 8,5, ele vendeu. Ah, ganhei 3,5. E eu falei, você é louco, moleque, você vai acabar com seu dinheiro, perder seu dinheiro e tal. Enfim. E eu não entrei no negócio. O que eu fiz? Eu vou no algo mais sólido. Por quê? A educação financeira que eu precisava ter quando criança, a educação mais expressiva, eu não tive, né? Mas eu tive lições que meu pai me ensinou, as quais eu também não levei muito a sério, né? Porque você não tem maturidade para aquilo. É assim, você tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que guardar dinheiro.
O homem tem que saber ganhar, mas tem que saber gastar. Né? Se você gasta tudo que você ganha, você nunca vai ter nada na sua vida. Pensa no futuro. Então, né, eu não... E ele me deu algumas lições práticas, ele me dava dinheiro e falava assim pra mim, põe isso aqui na sua carteira, mas não é pra gastar tudo, hein? Eu tô colocando isso aí pra você aprender a administrar dinheiro. Meu filho, alguém ia levar aquele dinheiro aí, porque eu ia ficar na minha carteira como não ficava, né? Então eu negligenciei alguns ensinamentos, negligenciei de não fazer, mas a educação financeira da aplicação, investimento, juros compostos, nada disso. Eu sabia o que era o juro de financiar um carro, por exemplo, né? Mas os juros compostos de fazer o dinheiro trabalhar para você, eu não sabia. Então eu não vim aprender isso muito tempo depois, né? Sim. Então, o dinheiro que eu tinha na época, e meu pai me ensinou a trabalhar, né? E adquirir o dinheiro dessa forma. O que eu fiz? Eu preciso multiplicar. Como é que multiplica? Vou comprar carro. Compro um carro de 20, vendo por 25, daqui a pouco eu compro um de 24, vendo por 29, e, enfim, comprei lá 3 carros. E aí, Rafael, o que você acha que aconteceu? Que beleza. Que beleza. Cara, o negócio parece que não é pra mim. Tá Comprar bom. carro, veículo e vender não é pra mim, cara. É algo que eu não entro. Né? Certo. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Eu tive que vender os carros mais barato do que eu comprei com margem. Tinha margem de 10 pau. Por exemplo, um carro de 30 que eu paguei 20, eu vendi por 18. Entendi. Porque chegou num ponto que o meu cartão de crédito, de gastar no cartão as despesas da casa estava daquele jeito, e eu tinha que bancar esse cartão, cara. E carro é um mercado um pouco diferente, porque ele é um estoque que vai depreciando, vai desvalorizando, então ele tem a velocidade do giro, tem a garantia que você tem que dar, tem uma série de outras coisas ali que ele é um mercado um pouco diferente do comércio carro, tradicional. Né? Mas tem o seguinte, né, cara? Todo mercado, para se ganhar dinheiro... Como é que ganha dinheiro no mercado? É paciência, cara. O mercado é o lugar onde o dinheiro dos impacientes é transferido para o dinheiro dos pacientes. Só que, para você ser paciente, você tem que ter retaguarda para bancar essa paciência. Sim. Se não tiver, não adianta. Não vem um empresário também falar assim, não, você tinha que esperar um pouco mais. Amigão, é minha conta que tá ficando negativa, é na minha mesa que tá faltando. Eu tenho que dar um jeito. E como é que você dá um jeito? Cara, o que você tem, você vende. No meu caso, né? Eu não podia nem refinanciar aquilo, porque aí na hora também você fala assim, nossa, minha cabeça já tá daquele jeito, vou fazer mais dívida. Porque quem tá na dívida, ele pensa assim, nossa, vou fazer mais dívida, né? Sim, Se ele fizer dívida saudável, de repente ele sai do buraco, como eu fiz a primeira lá. Sim. Né? Mas eu vendi o carro lá, eu lembro, 20 pau, vendi por 18. Ufa, foi banquei um mês lá de trabalho, 2 meses na minha coisa. Daqui a pouco um outro carro que eu comprei tinha mais ferrugem do que não sei o que quando veio, motor, tudo. Aí achei um colega lá, comprou o carro também, vendi para ele mais barato do que paguei também, né? Então eu sou bom de vender carro, né? Quem quiser ganhar dinheiro com carro, é comigo. Negocia com o Márcio aí. Então essa não é a minha praia. E aí nesse meio tempo também apareceu a oportunidade de eu comprar uma esfirraria. O colega me chamou, ele tinha uma esfirraria e tal, eu tava numa situação meio assim, e falou, tem uma esfirraria e tal, vamos conversar, começamos a conversar, quanto que é? Pá, eu tinha dinheiro, né? Comprei. Tinha dinheiro assim, o dinheiro... Eu tô falando, a esfirraria, só para recapitular aqui, ela entrou junto no momento dos carros. Então eu direcionei um pouco pros carros e direcionei na esfirraria. Perfeito. Certo? Aí os carros começaram a dar ruim, a esfirraria seguindo. Eu comprei a esfirraria e comecei a trabalhar ali. Passou um tempinho, uns 5, 6 meses depois, eu aluguei um outro ponto na Praça São Dimas, aqui em São José, e montei uma outra esfirraria lá. Né? Montei outra esfirraria lá, fiquei um tempo lá. E nesse meio tempo todo que eu tava com as esfirrarias e vendendo carro, o carro já foi assim, foi no meio do caminho, fui vendendo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo Reis. Tá, mas a bicicletaria nesse meio tempo já... Vai entrar agora. Ah, beleza. A bicicletaria tava tocando lá. Tava tocando. Então você tava com a bicicletaria e com 2 esfirrarias. A esfirraria... Eu tinha comprado a bicicletaria e ela tava seguindo porque já tava na época da Boni, né? Então a bicicletaria, comprei uma esfirraria e vendendo carro. A esfirraria não dava lucro para manter a família. Os carros podiam dar um lucro, mas não foi o negócio que eu imaginava. A esfirraria, ela tava em ponto de crescimento também, então também não dava lucro. Eu vi o meu capital empregado nessas duas coisas, carro e esfirraria, e a bicicletaria que não fazia por ela. Aí um belo dia, o Marcelo Reis me chamou, um amigo meu, um cara que eu admiro demais, e sou muito grato, e ele sabe disso. Marcelo Reis me ligou e falou assim, cara, eu queria bater um papo com você. Por que ele queria bater um papo comigo? Porque um belo dia, olha só como as coisas são, eu fui levar meu filho no aniversário do filho dele, a gente morava 3 casas de distância um do outro, e ele não me conhecia.
Ele não sabia, ele sabia quem eu era, mas na verdade eu não sabia quem era ele, né? Tá. As crianças dele vinham em casa, brincavam, tal. O meu filho estava na casa dele. E olha só como que é, Rafael. Vou te contar depois, é um detalhe importante aqui. Ele fui levar meu filho no aniversário do filho dele. Aí ele falou assim: vem aqui, vem tomar uma cerveja comigo. Aí eu conversando com ele, ele falou assim: e aí, como é que tá lá a empresa? Eu falei: não, cara, aconteceu assim, 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 fui demitido por causa disso, que eu tinha uma loja, Bike Strike, tal, tal, tal. Ele falou: não acredito. Eu falei: é. Ele falou: não tem nada a ver. Eu falei: eu sei. E quando eu saí da empresa da Bode, né, tinha um plano de recebimento lá do que eu tinha para receber, um parceladinho lá e tal. Aí ele falou assim para mim, o Marcelo, ele falou assim: você sabe como é que funciona, né? Se não te pagar, você sabe o que você tem que fazer, né? Eu falei: o que eu tenho que fazer? Não, tem justiça para isso. Eu falei: não, cara. Não vai funcionar assim comigo. Porque o Edirley é um cara que honrou. Aí eu falei isso pra ele. Honrou pra mim todos os salários, todos os meses, tudo que ele combinou comigo, ele honrou. E eu honrei todos os dias de trabalho com ele. Então tá tudo certo, eu sei que ele vai pagar. E se ele não pagar, a consciência dele vai acusar. Mas eu vou receber, eu tô tranquilo com relação a isso. Eu não, jamais prejudicaria alguém nesse sentido, cara. Né? Então, aí isso bateu, acho que na mente do Marcelo, né? Muito bem, passou um mês depois disso daí, mais ou menos, ele me chamou: eu quero conversar com você, um dia de noite. Vamos tomar um café na padaria ali. Tô saindo da empresa agora. Falei: vamos. Aí foi quando eu conheci ele de verdade, que ele se apresentou pra mim. Tá. Ele falou quem ele era, e ele falou: eu tenho um projeto, cara. E se você tiver afim de abraçar esse projeto, eu vou com você. De montar toda a estrutura que ele tinha empresarial, que ele atendia indústrias no Brasil e no mundo, você atendeu o mercado do varejo. Aí, amigão, pra quem tá fundando, jacaré é tronco. Né? É verdade. Aí eu falei: cara, eu quero. Vamos começar. Quando a gente começa? Quando? Onde que é? Desesperado, eu tava precisando, cara. E aí ele falou assim: não, calma, não é assim. Primeiro você vai pesquisar todos esses produtos aqui, os produtos químicos. Vai fazer um levantamento do valor deles no mercado. Quando você fizer, você vem falar comigo, eu vou falar para você o valor que você vai comprar. Para você ver a margem que vai ter, você vai ver se vale a pena, se não vale, tal. E tem um detalhe, ele falou assim: você está num dos melhores lugares que tem no Urbanova, que é onde é a empresa hoje. Eu falei: esse está do lado de uma lotérica. A lotérica gera muita gente, Urbanova, muita construção. Acho que hoje deve ser 52 condomínios que nós temos lá. É, bastante. Então, tem grande chance de ali você realmente voar. Só que você tem que transformar a sua loja de bike em loja de química. Aí eu falei assim: E é muito mais promissora a loja de química do que a loja de bike. Isso eu te garanto. Só que se vai dar certo ou não também, é um risco que você tem que assumir. Aí a minha caneta ficou mais pesada. Eu falei: e agora, né? Assino com essa caneta ou não assino? E eu falei: eu quero, cara. Eu quero esse negócio, eu vou pra cima. Cara, foi um mês mais demorado da minha vida. Acho que foi aquele. Passou um mês, cara, a gente planejando, até que ele me botou na sala, me deu treinamento, né? Me ensinou tudo que eu sei até hoje na parte química. E eu, de um dia pra noite, viramos a loja assim, ó. Pá, dormiu bike, acordou C3M impermeabilizantes. Olha só. Fachada com tudo. Aí à noite fizemos uma inauguração. Cara, foi muito legal. Legal. Tem até as fotos até hoje. Um marco. E aí eu comecei a trabalhar na C3M impermeabilizantes, 2 esfirrarias, e os carros já tinham ido embora, né? Tá. E a coisa foi. Aí o Márcio, empresário, olha só, trabalhava o dia inteiro na C3M, eu era o melhor funcionário da minha empresa, acredita? Que o empresário muitas vezes é isso, né? Muitas vezes. Exato. Eu trabalhei o dia inteiro, cara. Trabalhava o dia inteiro na C3M. À noite, o que acontecia? Abre as esfirrarias. Vai até meia-noite. Cara, que cansativo. E minha esposa junto, tal. E aí vem a decisão. Essa foi uma das canetadas mais difíceis. Mais difícil. Essa palavra que eu queria. Uma das mais difíceis que eu tive que dar depois, tá bom? Tá. Só que olha só que interessante. O Márcio empresário, o Márcio visionário, o Márcio que quer crescer. Mas esse cara é muito ambicioso. Cara, o que é ambicioso pra você, né?
a ambição em adquirir o sustento, a ambição de ficar rico. O que é ambição? Porque a gente tem que definir essa palavra. O que você está pensando quando me pergunta isso, para que eu consiga te responder com coerência. Porque de repente você está me perguntando num sentido que não é, né? Sim, e normalmente também essa crítica da ambição normalmente vem de uma pessoa que não é empresário, que não vive essa realidade. E quando você toma uma rasteira, você dá aquela balançada assim, que é normal na vida do empresário, uma vez você está em alta, outra hora você está em baixa, você dá aquela balançada, quem está de fora olha e fala, ele balançou ali porque é ambicioso. Não é bem assim, né, cara? Não é bem assim. Qual é a conotação desse ambicioso? Ambicioso Exato. todos somos. Exatamente. Você tá andando no shopping, você viu uma camisa, um tênis, não sei o que, e você desejou, é ambição. É ambição. Ué, você quer. Sim. Na verdade? Ah, mas ambicioso demais. Não, filho, tá, mano, peraí, os níveis são diferentes. Aí como que você vai julgar o limite de ambição de cada um, né? A partir do momento que você deseja uma roupa, uma comida, você tá ambiciando também, então. Claro. Então, Rafa, aí eu conheci o cara que desenvolveu o pastelzinho de Belém. Pastel de Belém. Aí ele tem a receita original do pastel de Belém e tal. Falei, cara, vamos levar esse negócio pra cima agora, né? Eu tinha esfirraria, forno. Falei, não, mas nesse nível aqui não vai dar nada, né? A gente tem que ir pra um âmbito maior, né? Pra um patamar maior. Aí, cara, fomos buscar uma outra pessoa que fazia essa parte de arrecadação de capital, levantamento de capital, para montar isso. Estruturamos o plano, qual seria e tudo mais. Éramos em 3 sócios e mais ele, que era o cara que fazia o pastel de Belém. E chegamos a uma cifra que a gente precisava de R$800 mil para montar uma empresa para fazer só pastel de Belém. Já tinha um contato com uma empresa que ia fazer a distribuição desse pastel de Belém, que já tem logística no Brasil inteiro, né? E aí, tô naquele impasse, né? Faz, não sai, 800 mil. Nossa, se der errado agora, eu vou atolar até a testa, né? Não é nem até o pescoço, até a testa. Agora eu me afundo de vez, né, cara? Então essa foi uma decisão bem difícil, mas não foi a mais difícil, tá? Não foi a mais ainda. Até porque essa chegou no momento que eu tava assim, ó, com esse plano do pastel de Belém. E aí, me surgiu uma outra ideia. Né? Eu falei, cara, massas. Vou abrir uma loja de massas. Massas prontas, massas frias. Já tinha contato com empresas de massa que já trabalham, iam me fornecer São Paulo, mas ia ser um negócio gourmetizado. Não ia ser, vocês vão comprar só aquele macarrão, né? O espaguetinho tradicional. Não. Ia ser um negócio requintado. Eu sempre gostei massa fresca, né? Massa fresca. Tudo, né? Aí o que o Márcio é? Como o Márcio fez, né? Eu já comprei um freezer de 3 metros, já comprei um balcão que aqui vai ser, já projetei. E a minha loja de química, eu rachei no meio, meti um drywall, tem a marca até hoje, né? Que eu não tirei. Deixei a marca pra ver que eu nunca mais devo fazer esse tipo de coisa. Entendi. Tá a marca no teto lá do drywall. Aí tá pintado, vai estar a marca lá. Eu sei que ela existe e que ela já aconteceu na minha vida, né? Aquela caneta riscou ali e ficou. Aí, Rafa, eu fechei a loja no meio, dividi no meio. Falei, aqui desse lado vai ser um pastifício, né? Já tava com as coisas lá, mas é assim. Aí eu já vou montando Instagram, já vou montando a identidade visual, nome. Eu sou desse, gente. Né? Eu não perco tempo, não. Tem que ser logo, porque antes que alguém pegue. Ninguém pegou o nome até agora, mas eu tenho que fazer logo antes que alguém pegue. Pode acontecer, é um risco, né? Exato. E, cara, foi. E aí o que acontecia, Rafa? Tava com aquele ponto fechado, a minha loja ficou só metade, né? Só a loja C3M são 2 portas, até razoavelmente grande ali o espaço. Sim. E ficou uma porta só, os produtos ficaram mais apertados, minha mesa lá no fundo, né? Muito bem. Vida tá seguindo. E esfirraria, comendo solto. Nessa época já, aí eu já tinha parado com a loja de bike, que ela passou um tempo a funcionar somente oficina atrás. Né? Ok. E aí você imagina, eu operava um sistema, um ERP de oficina mecânica de bike, um ERP de química, um ERP de esfirraria. Olha que maluquice, né? Sim, tem que manter todos os cadastros e tal. Todos, olhar indicador de todas as empresas. E eu tinha o controle de tudo isso, cara. Eu sabia tudo isso. Né? Muito bem. Nesse período do pastifício, eu ainda estava com uma terceira ideia. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma distribuidora de gás. Vou vender gás. Por quê?
Aí era venda de coisa que vai e obter rentabilidade. Então eu sempre tive visão de fazer coisas para me trazer rentabilidade. E isso tem um motivo, que eu vou fechar depois no final, o motivo por causa de tudo isso. Hoje eu descobri, eu sei qual foi o motivo. Só que eu ressignifiquei isso e eu dou um entendimento diferente hoje no meu trabalho, no que eu tenho que fazer, certo? Perfeito. Então vamos lá, estamos lá, 2 esfirrarias, C3M rachada pela metade, um passo difícil para acontecer, pastelzinho de Belém nascendo, ó só. Cara, o que aconteceu? E cadê dinheiro, Rafa? Falta dinheiro, né, para tudo isso, né? Falta dinheiro. Então, e a conta, né, daquele jeito, você tira daqui, paga lá, tira ali, paga lá, você não vê dinheiro. Do jeito que entra, sai. E durante o dia, cara, eu tava lá numa concretagem, aditivando um caminhão, né, de química para o concreto ficar impermeável, que hoje eu trabalho com isso, com concreto impermeável permanentemente, né? Eu recebi o telefonema tocando, aí, não tem queijo, tem que comprar queijo para fazer as esfirras hoje, viu? Tá precisando de parmesão também. Falei, meu Deus do céu, tem uma concretagem, será que alguém não pode comprar um queijo, né? Aí terminava a concretagem e ia eu fazer compra de queijo, comprar não sei o que para abastecer a esfirraria de noite. E isso, cara, não foi uma vez só, não, foram várias, tá? Conclusão. Chegou um momento, e assim, eu vou tentando, e a coisa tá seguindo. E aí a esfirraria não tava dando o lucro que a gente precisava. Na verdade, ela precisava de mais tempo de maturação para dar o lucro, porque é rentável. A esfirraria existe até hoje, né? E está lá mantendo. Só que a esfirraria para manter uma pessoa cuidando, uma família ali, ótimo, show de bola. Agora, para manter a minha família, manter a do outro que também era não sei o quê, manter a do outro que era o cara do forno, enfim, não dava. Não tava pagando a conta. Mais aluguel, mais... Não Entendi. dava. Mas mesmo assim eu tava seguindo, eu não desisto. Porque né? Todo negócio ele tem o degrau que ele opera. Então se você tá ali num primeiro degrau, ele tem lucratividade para aquele primeiro degrau. Se você quer evoluir para o segundo degrau, você precisa ter um faturamento, uma infraestrutura e os custos todos adequados para o segundo degrau. E nesse momento de transição, é o que você falou, de que tem que ter a paciência, você tem que ter a retaguarda para te dar o amparo que você precisa nesse momento de grow up da empresa ali, do primeiro para o segundo degrau. Sim. Nesse momento você estava na esfirraria e aí você estava sem esse tempo no cronograma para esperar chegar no segundo degrau. Sim, é esse momento, sim. Né? E nesse momento tinha eu trabalhando, tinha o meu filho Cássio trabalhando também na esfirraria e na química, e a Márcia trabalhava só nas 2 esfirrarias, né? E cara, aí chegava às 6 horas da tarde, vocês que tem pizzaria, né? Esfirraria, que faz delivery, aí você recebe uma ligação do motoboy. Não vai dar pra eu ir hoje, tá? Aconteceu um imprevisto. 6 horas da tarde, gente. Eu tô abrindo a esfirraria, eu tô sem motoboy fazer entrega. Quantas vezes fui entregar com o meu carro, cara? Então, o pessoal que judiou de mim, cara. Eu chorei, minha mãe não viu. Judiou de verdade. Aí, cara, qual que foi a gota d'água? Bom, dinheiro já não tava dando, né? Não dava dinheiro o negócio. Então, eu comecei a pensar. E um belo dia eu vi, sabe quem? O meu filho Matheus, era meia-noite, tava com a esfirraria aberta ainda e ele tava deitadinho assim, porque ele não ficava em casa, ficava com a gente, né? Deitadinho assim, dormindo em cima da mesa assim, cara. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, tá dormindo ali meia-noite e a gente pra limpar a esfirraria ainda, pra ir embora. Falei, o que eu tô fazendo, cara? Minha esposa lá, a Márcia lá dentro. Falei, o que eu tô fazendo, cara? Será que precisa de tudo isso? Né? Foi onde aquilo me acendeu uma luz e eu cheguei em casa e falei pra Márcia assim, aí essa foi a caneta difícil, mas foi muito assertiva, tá? Geralmente as decisões mais difíceis são as mais assertivas, porque é a que você pensa, é a que você que você observou os detalhes realmente e tomou a decisão. E tem que ter coragem pra tomar a decisão também, né? Tem, e tem que assinar o negócio. Né? Aí eu falei pra ela assim, não vamos abrir a esfirraria a partir de amanhã, não abriremos mais. Vou fechar as esfirrarias e vou vender as esfirrarias. Aí tem gente que vai olhar pra mim e falar assim, poxa, mas você podia manter aberto e vender aberto, valeria mais. Calça o meu sapato, faz tudo que eu tava fazendo pra você ver se vai conseguir ficar um dia a mais. Não dava mais. Eu já tinha todos os fatores contra, né? Então foi preferível fechar, porta baixada, tudo guardadinho lá dentro, fiz os anúncios, passou-se um tempo, vendi as 2 esfirrarias, me pagou lá em parcela 10 vezes, tá tudo certo, recebi, beleza, né? E lembra que ainda tem o quê? Pastelzinho de Belém. O pastelzinho Esse de tava Belém. pairando ainda. Aí, cara, o Marcelo Reis,
eu tava com ele veio na empresa, né? Na metade do que era Tá a bom. C3M, né? Aí eu conversando com ele, falei, Marcelo, tem um plano aqui assim, do pastel de Belém. E eu sempre compartilhei com ele as coisas, confio muito nele, um cara que tem uma visão além também. Um cara Um grande empresário. Grande, um cara maduro, empresarialmente falando, ético. Ó, Marcelo, qualquer dia você vai vir nesse podcast aqui também, hein? Um cara ético, um cara com um CNPJ com mais de 30 anos, o mesmo CNPJ, íntegro, né? Conduta ilibada. Então, eu falei, eu preciso aprender com esse cara, né? A gente tem que ser humilde de saber, reconhecer e aprender, né? E aí, eu conversando com o Marcelo, explicando essa situação pra ele, do pastel de Belém, não sei o que, ele ouviu tudo que eu tinha pra falar. Aí ele falou assim, Márcio, eu preciso te falar uma coisa. Você, cara, olha o que você tá fazendo. Você tá gastando energia aqui, ali, acolá, já tá pensando não sei o quê. Você tá pensando no pastel de Belém? Então eu vou te falar uma coisa. Se você quer fazer o pastel de Belém, cara, você tem que fazer o melhor pastel de Belém. Você tem que ser o melhor no que você faz e vender o seu pastel de Belém e viver do pastel de Belém. Se você vai fazer pão francês, você tem que fazer o melhor pão francês e ser o cara do pão francês. Se você vai fazer esfirra, você tem que ser o melhor cara da esfirra e fazer e vender a sua esfirra. Se você for o cara da química, você tem que ser o cara melhor na química e vender a química. E você está dissipando energia. Então você tem que escolher o que você quer e focar, cara. A hora que você focar, você vai voar. Aquilo, cara, foi uma outra lição. Foco. Coisa que eu não tava tendo. Aí eu falei, entendi, cara. Você tava tentando escrever com 4 canetas, uma em vão de cada dedo, assim, escrever ao assim, mesmo né? tempo, assim. Sim, com as duas mãos assim, só faltou, né? Escrever ali, né? Escrever. Palavras diferentes, textos com diferentes, caneta. não dá, cara. Mas sabe o que falta, Rafael? Pra mim, nesse caso, logicamente, faltava dinheiro. Tá. Né? Sem dinheiro, o empresário sofre muito e você não tem como. Não dá, cara, não dá. Você tem que ter um investimento. Tem que ter capital, né? Mas o que falta é o capital humano. Porque se eu tivesse, eu teria capacidade de ter hoje 5, 6, 7, 8, 10 empresas, mais até. Se eu tivesse 10 empresas, tendo 10 caras gerindo cada uma empresa. E aí eu converso com esses caras reportam a mim, a gente sente, decide, vai embora, Rafael. Agora, eu te falei, eu tava numa concretagem, eu tinha que comprar queijo. Aí daqui a pouco o outro, não tem freio de bicicleta aqui, comprar freio de bicicleta. Posso fazer pedido na Shimano, na distribuidor? Cara, entende? Esse desperdício de energia, ele vai muito e você buga, não tem como. Sim, tá? Você tem que ficar fazendo leitura de 3 mercados diferentes, entender o momento de cada mercado. É inevitável a conclusão que é uma dissipação de energia mesmo. Exatamente. E aí o Marcelo, quando ele falou, cara, na hora que você botar foco na coisa, você vai voar. Escolhe um e bota foco, cara. Eu sei que você vai. E aí, eu falei assim... Entendi, captei a vossa mensagem. Rafael, no dia seguinte eu chamei um cara, falei, arranca esse drywall daqui, arranca. O cara arrancou o drywall, já anunciei o balcão que eu tinha para vender. Na verdade levei o balcão para a esfirraria, deixei guardado lá. Anunciei para vender também. Já vendi o caixa no dia seguinte, minha loja voltou a ser o tamanho que era e o foco era química agora. O foco é química. E aí eu fui desde 2000 e... essa época já era 2020, acho. 2019, 2020, foi só na química. E aí eu me aprofundei também nos estudos e em tudo mais. E hoje, graças a Deus, pela C3M, eu dou consultoria de química no Brasil inteiro, né? Ajudo muita gente a resolver os problemas que eles precisam ajudar, forneço produto, executo serviço, sou reconhecido, sou conhecido, né? Na região. E, cara, faço com amor. E eu tenho uma coisa, cada obra que eu entro é como se fosse o quê? Aquele paciente que eu estou operando no centro cirúrgico. Então eu trato cada obra como se fosse um paciente, com cuidado, com respeito. Aquilo tem que ser pleno, tem que ser perfeito. Se eu tiver falha, e a minha frase quando eu erro, quando eu tenho alguma falha, é o seguinte, me diga onde eu falei, eu sou um eterno aprendiz. Eu tenho que aprender para que eu não erre mais da próxima vez. Agradeço a oportunidade que você me deu, agora me ajuda a melhorar. Porque a gente está em constante evolução. Todo empresário tem que ser um eterno aprendiz. Sim, você tem que ter essa humildade, porque ninguém sabe tudo, você tem que aprender, você está sempre aprendendo, eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim vai, né? E a vida ensina muito também, né? Então, hoje eu estou pela C3M, eu distribuo produto químico
Tem produtos que eu mando para o Brasil, tem produtos que aqui na região, São Paulo, soluções de patologias graves na construção civil. Então, se você... Eu tenho um YouTube, meu YouTube é meu nome, Márcio Pedro, __. Então, se você vê no YouTube lá as coisinhas que eu pego para resolver, você vai falar, pô, é diferente São mesmo. coisas incríveis, eu dei uma olhada lá não já. Não é uma lojinha de produto químico não, né? Sim. O maior coeficiente, né, tá aqui, é o intelectual, né? E então a gente tem venda de produto, tem orientação, consultoria, tem venda de serviço e agora eu estou também vou lançar um curso presencial ano que vem, pretendo dar 3 cursos presenciais, aqui começando aqui pelo litoral, em março, acho que a gente vai fazer o primeiro curso. E também estou preparando outras coisas relacionadas às mídias aí, redes sociais, para que eu consiga atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas, porque os problemas são crônicos no Brasil inteiro. Né? E a gente tem solução. Tem solução definitiva, viu, gente? Para aquele pé de parede com umidade. Tem solução definitiva para uma piscina que vaza. Você tem soluções definitivas, só que você tem que usar métodos e química de alta tecnologia. Exatamente. Que o mercado da construção civil, eles muitas vezes não têm acesso, porque muitas vezes são produtos de uso industrial, que só vai para a indústria, e não tem acesso ao conhecimento. Então, é isso que eu quero entregar para as pessoas. O conhecimento. Existe possibilidade de soluções plenas, tá bom? Acreditem nisso, existe. Só que você tem que buscar o certo e não as tentativas. Vou tentar. Não, quem tenta não acerta. Exatamente. Ou você vai demorar para acertar, né? Aquela infiltração, aquele vazamento que o engenheiro olha e arranca os cabelos e fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui? O Márcio tem o conhecimento intelectual aí e a tecnologia química que precisa para resolver, né, Márcio? Sim, graças a Deus a gente tem o acesso ao produto, né? E o conhecimento técnico para utilização. Não é, às vezes, muitas vezes um produto, são combinações, 2, 3 produtos que você precisa para atingir aquele objetivo. E resolve, cara. Se você fizer da maneira correta, você não vai ter o problema. E se você já tem o problema, tem solução definitiva para você resolver o problema. Sim, é só perfeito. você fazer a coisa certa da maneira certa. Entendeu? Então... É um prazer poder ter chegado nesse ponto. E nem tudo a faculdade de construção civil ou a prática ali ensina. Muitas vezes é onde você entra com a consultoria, né? Exato. Essa parte da consultoria que você mencionou. E quando eu ouço assim, Rafael, mas eu já fiz tantas obras e nunca tive problema. Isso aí é o que Ninguém mais... nunca teve problema, mas o que eu mais faço é solucionar problema. Você nunca teve problema até você ter o problema, né? Então... Para ter o primeiro basta não ter tido nenhum, né? Sim. E uma outra pergunta interessante, né, que eu falo para as pessoas assim, duas situações. Eu pergunto pro engenheiro, pro construtor, pro arquiteto, assim, qual é o seu maior sonho? Aí ele fala para mim, meu maior sonho é construir e nunca voltar na obra para resolver problema na obra, que dá problema. Aí a segunda pergunta, né? E por que o seu sonho não é realizado? O que impede de realizar o seu sonho? Qual é a situação que impede do seu sonho ser realizado? Quer dizer, você volta na obra para resolver que tipo de problema? Aí eles falam assim, eles pensam assim, cara, umidade, infiltração e vazamento. Não é por estrutural? Não, cara. Elétrico? Não, cara. Aí um só me falou assim, incompatibilidade de projeto. Eu falei, explique. Ele falou, não, vem um projeto, tem uma viga aqui, eu tenho que passar um cano, incompatibilizou o projeto. Aí eu tenho um problema que eu tenho que ir lá cortar. Né? Tá. Então, a incompatibilidade de projeto, um problema. Mas o maior problema de 99,99% é umidade, infiltração e vazamento. Né? E assim, tem solução para isso. Né? Então o problema está aí. Agora, faz certo que você não vai ter problema. Com o produto correto, que você não vai ter problema. Né? E então, cara, é assim. Por mais que você tenha estudado, você precisa realmente desse conhecimento de campo. Tem muito mais coisa para que você possa aprender e desenvolver. E eu vou entregar isso para esse pessoal conhecer realmente e subir um degrau e fazer uma entrega boa para os seus clientes. Então, eu esqueci de te falar. Eu tenho também a Motolife. Motolife é uma oficina de moto, né? Moto premium e outros, todo tipo de moto, né? Eu tenho um sócio que é o Alan. O Alan era mecânico da Ducati. E aí ele saiu da Ducati e nós montamos uma oficina. Então a oficina lá na Zona Norte, a Motolife, também para atender a turma aí. E um detalhe, eu também atuo junto com o Rafael, um amigo meu, na T-Solver. A T-Solver é uma empresa
de software, de desenvolvimento de software. Então nós temos um projeto aí bacana que nós estamos desenvolvendo software em específico para que a gente possa comercializar esse software, né? E também se alguém precisar de algum software, a gente faz o desenvolvimento de acordo com o que a pessoa precisa também. Então, até um outro negócio eu estava entrando aí, esse não deu certo, mas é isso aí, cara. Legal. Aqui não para, é uma máquina. Perfeito, excelente, Márcio. E estivemos aqui hoje então com... Deixa eu fazer só mais uma... Opa, claro. Quero fazer só mais uma colocação, que é o fechamento que eu te falei. É verdade, verdade. Eu fui buscar, Rafael, entender, porque as pessoas sempre me perguntaram, nossa, mas você sempre faz isso, faz aquilo, você quer fazer outra coisa agora? Por que isso? Né? É que você fez a leitura, entendeu, ressignificou, né? Exato, cara, exato. Então assim, primeiro, eu penso no meu futuro numa maneira de manter o meu sustento. Eu não vou ter esse vigor, essa força de energia para fazer tudo que eu faço, sei lá, até quantos anos, né? Então eu penso na minha mantenedura, como vou manter minha família, e eu sou responsável por isso, e todo empresário, todo homem é responsável por isso, por cuidar da tua família, né? Sim. E trazer os recursos necessários. Então assim, múltiplos negócios, eles fazem com que, se você tem um pouquinho de cada um, você vai ter o teu sustento, você vai ter o teu ganho, né? Então esse é um fator, tá? Lembrando que, qual é a aplicação mesmo que dá mais dinheiro do que você comprar e vender? Qual é? Você é um cara inteligente. Qual Sim. é? Não tem, cara. Não tem. Não tem. Comprou e vendeu é onde você vai ter a maior rentabilidade, né? Você vai ter o maior lucro ali, tá? Então, eu sempre pensei dessa forma. Então, a partir do momento que eu tenho outros negócios, eu tenho o quê? Rentabilidade desses negócios mensalmente, e eu tenho o negócio em si, que se eu quiser vender, ele tem um valor que vai me capitalizar. A partir do momento que a empresa está crescendo, o valor dela, o valuation dela está crescendo também. Sim. Né? Então, esse é um motivo. Mas, Rafael, eu cheguei à conclusão agora, internamente, quando eu sondei o meu coração, o motivo pelo qual eu me tornei isso que eu me tornei, eu sempre tive aquela coisa, lembra que eu te falei no começo? A imaturidade, a impaciência me fez passar por maus bocados, né? E com 20 anos de idade eu tinha passado por 26 empresas. Então eu acho que essa situação de eu ter ficado tanto desempregado, cara, ter passado por tanta dificuldade, ter passado por tanto sofrimento, que eu falo assim, não, eu não posso passar por aquilo de novo. Eu não posso ficar desempregado de novo. Quem já ficou desempregado sabe o que é você perder o emprego, você ser demitido, ser mandado embora, e você chegar no mês que vem e você não tem aquela grana para pagar suas contas, e o que você recebeu não cobre. Você fala, nossa, daqui um mês já não tem mais nada. Isso é uma dor, cara. Né? Só quem é responsável de perder o emprego sabe o que significa isso. Então, eu acho que todos esses empregos que eu perdi, toda essa situação que eu passei, e mais aquela ânsia que eu tinha de fazer a coisa certa, de fazer do meu jeito, eu quero que isso funcione. Então hoje, se eu puder ter mais empresas, eu vou ter mais empresas. E eu atribuo lá no meu íntimo que foi o motivo de eu ter passado por isso realmente, que hoje eu sou assim, de querer ter mais uma empresa, mais uma empresa, mais uma empresa. Então assim, se eu tiver 10 empresas, vai ter que me mandar embora das 10 para eu cair desempregado de novo. Entendeu? Porque eu não vou mais passar por essa situação, salvo Deus permitir, e se ele permitir, vai ser para aprendizado, né, que eu passe. Mas no mais, no que depende das minhas forças, da minha energia, eu vou sempre buscar novas empresas, crescer, porque tem um outro fator, você emprega, você sabe o que é se olhar no olho de um funcionário e falar assim, cara, hoje eu consegui isso, sou grato a você, cara. E isso não é uma obrigação, eu não faço isso por obrigação, é um legado que eu estou deixando, é muito prazeroso. Isso não tem valor, né? Sim. Você está colaborando com outras pessoas, desenvolvendo outras pessoas. E os meus funcionários, eu não treino eles para serem funcionários, eu treino eles para serem empresários. E eles sabem disso, eu já falei para eles. Eles têm que ser empresários, eles têm acesso a informações importantes da empresa, que eles decidem junto, eles têm poder de decisão, tá? Cada um tem sua canetinha lá, entendeu? Também. Então assim, é empresário formando empresário, cara. Sim, entende? importante. É isso aí, Rafão. Minha trajetória, resumidamente, foi essa. Excelente. O Márcio aí, um empreendedor serial. É uma atrás da outra, né, ô Márcio? Às vezes 2, 3 juntas. Às vezes 2, 3 ao mesmo tempo. E aí ficou aí o grande aprendizado, né, de não dissipar a energia e fazer realmente um negócio dar muito certo. Foco.
E hoje é o que tem dado certo, né, ô Márcio? Sim, tem dado certo. E eu tô cada vez mais focado. E projetado, como eu te falei, em 2027. Dei uma palhinha aqui sobre 2026, o que já vai acontecer, que já estou preparando, né? Perfeito. E 2027, me aguarde aí que eu já estou lá com planos lá, né? Excelente, Márcio, excelente. Eu gostaria de perguntar também se você já assinou com caneta de pena já? Caneta de tinteiro? Rapaz, não, nunca assinei. Nunca assinou? Não. Hoje você vai assinar. Faltava essa, então. Tá faltando essa caneta aqui, ó. Isso aí. Estamos aqui com a nossa agendinha agendinha não, né? O livro de presença aqui, ó. Ah, que pra legal. você escrever aqui, ó. Vamos estrear. Não, eu não escrevi a abertura ainda. Seria nessa... tá. Aqui? É, aí. Aqui, ó, a nossa caneta tinteiro. O dono da caneta. Olha só. Pra você assinar. Bonita caneta, hein? Agora eu vou colocar meu óculos aqui, né? Porque Pois é, vai lá. os muitos anos não me permitem enxergar sem eles. Aí, cara, essa diga. caneta você vai mais inclinadinho e vai mais na manhinha aí que a tinta sai aí. Vai lá, vê se Meu você nome? tem a prática aí. Põe Quer que seu eu nome assine aí. meu nome aqui? Põe seu nome aí. De qualquer jeito, de qualquer forma, numa linha? Pode página não. É minha. Essa página é sua, a página toda é sua. Pode rabiscar, fazer coraçãozinho, estrelinha, tá? É isso aí. Hoje é dia Hoje, 9/12, 9. 2025. Você quer ler ou quer que eu leia? Perfeito. Não, pode ler, por favor. Desejo todo sucesso para o empreendedor Rafael Trevisan com o seu projeto, O Dono da Caneta. Do amigo e irmão Márcio Pedro Ribeiro. Obrigado, Márcio. Tá aqui, Perfeito. Excelente. Tivemos. Opa, obrigado. Muito bem. Então é isso. Tivemos aqui mais um episódio do podcast O Dono da Caneta com a presença de Márcio Pedro Ribeiro, um empreendedor serial que deixou grandes lições aqui para nós. Uma delas, foco. Não esqueçam de ter foco nos seus negócios, senão você não decola. É isso, Márcio. Gostaria de agradecer mais uma vez. Quiser deixar aí seu contato, tua rede social, onde que o pessoal pode te encontrar? Bacana, Rafael. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de contribuir com essa história de vida, né? Que faça sentido para as pessoas, não desanime, foco realmente, né? E sejam éticos e profissionais. Bom, eu sou o Márcio Pedro Ribeiro, eu sou responsável pela C3M Impermeabilizantes. Você pode me encontrar no Instagram, @C3M Impermeabilizantes, e no YouTube, Márcio Pedro __. Então, é isso aí. E contem comigo, tá joia? Rafa, forte abraço, sucesso Valeu. sempre pra você, meu amigo. É isso, fechou. Valeu. Valeu, Márcio. E se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo pra gente saber sua opinião, qual que é a lição que você aprendeu no dia de hoje, quais assuntos você gostaria de ver nos próximos episódios. Estamos à disposição, vamos ler todos os comentários. Deixa seu like aqui, compartilha, comenta, manda para aquele seu amigo. Seja bem-vindo ao mundo dos negócios. Segure a tua caneta.